Olá pessoal, tudo bem? Agora nós iremos começar nessa aula de hoje a calcular os diagramas de esforço cortante e de momento fletor das vigas isostáticas que nós aprendemos a calcular nas aulas e nas sessões anteriores, tá? E o que eu tenho aqui dessa vez é um caso bem simples, eu não vou nem fazer o cálculo das reações de apoio, porque nós já fizemos isso em muitos exercícios ao longo do curso. Então, no caso dessa viga aqui, que é uma viga biapoiada, como vocês sabem, eu tenho aqui, como vocês podem observar, eu tenho 50 kN no meio, isso significa que eu vou ter 25 de cada lado, tá? Já que a carga concentrada está posicionada exatamente no meio. Então, o objetivo da aula é descobrir como esboçar o gráfico do diagrama de esforço cortante e do diagrama de momento fletor para essa viga, tá? Então, nessa aula a gente vai aprender bastante conceito que será usado nas próximas situações que serão um pouco mais complicadas, vigas com carga distribuída e concentrada ao mesmo tempo, inclinada, pórtico, mas essa aula de hoje é fundamental porque é nela que serão apresentados os conceitos, tá? Então, o primeiro passo é o seguinte, eu quero saber qual é a intensidade do esforço cortante gerado nessa viga aqui ao longo de todo o trecho, AB, tá? Então, para isso, eu vou inicialmente analisar aqui um pedacinho dela que corresponde ao trecho entre A e C, tá? Então, eu já fiz o desenho aqui para agilizar um pouco o processo. E observem o seguinte, aqui no ponto A, eu tenho 25, deixa eu colocar um pouquinho mais ao meio aqui, eu tenho 25 kN apontando para cima, tá? E eu sei que essa viga está em repouso, que ela está em equilíbrio estático, tá? Isso significa exatamente o quê? Isso significa o seguinte, que se eu tenho 25 kN apontando para cima, deve haver um esforço interno, deve haver algum tipo de solicitação, de reação nessa viga, de maneira que ela fique equilibrada. Então, se há uma força vertical para cima de 25 kN, tem que haver uma força contrabalanceando isso para baixo, tá? Então, eu vou representar essa força aqui, agindo para baixo, nesse ponto aqui que eu chamei de X, e eu vou chamar essa força aqui de vermelho de Q, ok? Então, isso é suficiente para garantir o equilíbrio. Como vocês podem ver, essa força aqui vai ter intensidade de 25, né? É fácil notar isso porque o problema aqui é bem simples, né? Se tem 25 para cima, tem que ter 25 para baixo. Só que se eu tiver apenas essas duas ações ocorrendo aqui na viga, que é uma carga de 50, uma carga de 25 para cá e uma carga de 25 para cá, isso aqui vai formar um binário, vai formar uma situação onde vai haver torque, tá? E esse torque vai fazer a barra girar, tá certo? Então é necessário que haja mais algum tipo de esforço aqui, né? Para contrabalancear essa tentativa que o 25 tem aqui de fazer a barra girar no sentido horário, tá certo? E a gente chama isso aqui de momento. Então, eu vou desenhar aqui agora de azul, só para diferenciar. Vou desenhar aqui como momento na posição X, tá ok? Resumindo, então, se essa carga aqui de 25 tem a tendência de fazer a viga girar para a direita, no sentido horário, essa aqui, esse momento aqui que eu desenhei de azul, terá a tendência de fazer ele girar no sentido anti-horário, tá ok? Então, basicamente, se eu empurro a viga com 25 para cima, ela vai ter que exercer uma força para baixo para equilibrar aquilo, senão ela não vai ficar em equilíbrio, tá bom? E a partir disso, agora a gente aplica as condições de equilíbrio que nós já estávamos acostumados lá nas sessões anteriores, para poder resolver o problema. Então, observe o seguinte, vamos lá. A soma das forças na vertical tem que ser igual a zero. Então, como eu disse, eu tenho 25 para cima, o 25, portanto, é positivo, né, já que ele aponta para cima, e eu tenho Q apontando para baixo. 25 menos Q, não há nenhuma outra força, então o resultado disso aqui tem que ser igual a zero, tá? Se eu passar o Q para o outro lado, eu vou ter 25 igual a Q, positivo, que significa, portanto, que o Q é igual a 25 kN, tá? O que isso significa, pessoal? Isso significa o seguinte, que em qualquer ponto dessa viga aqui, ao longo do X, ou seja, antes do ponto C aqui, há uma força cortante de 25 kN agindo aqui para baixo, tá certo? Eu tenho 25 para cima e eu tenho uma reação aqui de 25 para baixo,
tá certo? Então, a gente vai representar isso aqui no gráfico, tá? Nesse ponto aqui, ó, que é o início da barra, eu já vou ter uma carga de 25. Vou desenhar pequeno aqui para não tomar tanto espaço, tá? Vamos considerar 1, 2, 3, 4, 5. Dá até para desenhar em escala aqui, de 5 em 5. Aqui em cima significa que a cortante então é de 25 para cima, e ela segue sendo 25 para qualquer valor de x até chegar ao ponto C, tá? Então, você vai desenhar aqui uma reta, indicando que a cortante é sempre 25 até chegar aqui nesse ponto que nós chamamos de ponto C, tá? Por que eu não posso traçar o restante ainda? Porque a minha análise, observem, foi feita só entre o ponto A e um ponto qualquer até chegar no ponto C. Então, eu não sei o que acontece depois, tá bem? Nós vamos começar, então, com essa análise. E aqui, pessoal, na cortante, você pode representar aqui, colocar o 25, tá? Indicando o valor dele. E quando o valor for positivo, você coloca na parte de cima da viga, e quando o valor for negativo, você coloca na parte de baixo, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui você vai encontrar uma carga de 50 kN. Então, aqui eu tenho uma singularidade, eu não posso continuar aqui traçando porque acontece alguma coisa nesse ponto que é a presença de uma carga. Nesse outro trecho aqui, como não há nenhuma outra carga agindo, o valor da cortante é exatamente esse que eu calculei, certo? Então a cortante está aqui, 25 kN está lá representado. Agora vamos ver como é que funciona o momento fletor nesse trecho. Então, para fazer o cálculo do momento fletor, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que fizemos aqui para a soma das forças na vertical igual a zero, né? Se a barra está em equilíbrio estático, significa que ela não está girando, então o momento fletor, o momento tem que ser igual a zero, tá? A soma dos momentos tem que ser igual a zero, aliás, em qualquer ponto daqui. Então nós vamos analisar um ponto X aqui, que é um ponto qualquer entre A e B, né? Entre A e C, aliás, e nós vamos calcular o momento nessa situação. Então, observe o seguinte, ó. O que nós temos aqui, ó? Quem que gera momento em relação a esse ponto aqui? Bem, eu tenho uma força de 25 agindo a uma distância x, então eu vou ter um momento gerado aqui de 25 vezes x, tá? Que faz a barra girar no sentido horário, portanto, é um momento negativo, tá certo? Então, essa é a única força que age aqui. Essa carga Q aqui está agindo exatamente no ponto, né? Então, aqui não vai... O momento também, eu desenhei aqui de azul desse lado, mas ele está agindo nesse pontinho aqui, que é o ponto que está a uma distância x do A, tá? Então, a cortante, como está agindo em cima do eixo de rotação, ela não gera momento, mas eu tenho aqui mais um momento aqui na viga, que é o mx. Então, como esse aqui é no sentido anti-horário, a gente já sabe que isso é positivo, então vai ficar mais mx igual a zero, tá? Se eu resolver aqui isolando o mx, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar mx igual menos 25x eu passo para o outro lado, vai 25x positivo, tá? O que significa isso, pessoal? Significa que o momento em relação, nesse trecho aqui, aliás, entre A e C, é 25 multiplicado por x, tá? Então, por exemplo, aqui na origem, onde o x é zero, vai ficar 25 vezes zero, o momento é zero. Então, ele começa negativo, ele começa zero. Depois, 25 vezes 1, 25. 25 vezes 2, 25. 50 e assim por diante. Então, para traçar o gráfico aqui, basta você coletar alguns pontos. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Para a gente ter uma ideia da escala desse gráfico, vamos fazer uma tabelinha aqui e vamos fazer umas contas, tá? Então, eu sei que no trecho AC, o que acontece? No trecho AC, o momento é sempre 25 vezes x, tá? Então, eu comecei aqui uma tabela, ela já está meio começada aqui porque acabou a bateria, eu tive que voltar a gravação, mas eu já continuo aqui para vocês. Eu sei que, então, no trecho AC, o momento é sempre igual a 25 vezes x. Então, para x igual a 0, 25 vezes 0, 0. Para x igual a 1, 25 vezes 1, 25. Para x igual a 2, 2 vezes 25, 50. Para x igual a 3, eu tenho 25 vezes 3, que é 75. E agora eu já vou pegar o x igual a 6, né? Só para a gente já entender a ideia. Para x igual a 6, eu tenho 6 vezes o 25,
que dá 150. Quer dizer, o menor valor do meu gráfico vai ter tamanho 0 e o maior vai ter tamanho 150. E ele aumenta linearmente, né? Isso aqui é a equação de uma reta. Não sei se vocês lembram, mas a equação de uma reta é y igual a mx mais b, né? M é o coeficiente angular da reta, nesse caso aqui é o 25, e o b é igual a 0, tá bom? Então, vamos ver como fica isso no gráfico e vamos pensar na nossa escala para o gráfico. Olha só, o menor valor que eu tenho aqui é igual a 0 e o maior valor é igual a 150. Então, veja o espaço que eu tenho disponível aqui. Eu tenho 1, 2, 3. Então, eu vou fazer cada quadradinho desse daqui valendo 50, tá certo? Então, para x igual a 0, vale 0, tá ali o primeiro ponto. Para x igual a 1 vale 25, para x igual a 2 vale 50. Então, aqui, ó, x igual a 1, x igual a 2. X igual a 2 ele vale 50. O próximo ponto é aqui. Para x igual a 6, que é exatamente aqui no meio, vale 150. Então, ó, pulei uma casa dá 50, duas casas dá 100, três casas dá 150. Quer dizer que é aqui o valor que eu procuro, tá certo? Então, entre esse trecho AC aqui, eu vou fazer o gráfico agora de azul, tá, gente? Para diferenciar um pouquinho. Deixa eu só organizar aqui os dados. Pronto. Então, nesse trecho AC aqui, o diagrama de momento fletor é esse cara aqui. Ok? Onde aqui o valor é 150 positivo. E a essa altura do campeonato você deve estar se perguntando, tá, mas se é 150 positivo, por que você representou para baixo? Porque o critério para a gente desenhar isso daqui é o seguinte, você sempre vai desenhar para o lado da viga que está tracionada. Então imagina que isso aqui, essa régua aqui é a viga, eu vou curvar ela aqui, ó. Veja que eu tenho a parte de dentro vai ficar comprimida, tá? E a parte de fora está esticada, não tá? Então ela está tracionada. Então é o que vai acontecer aqui nessa viga, ela vai estar tracionada na parte de baixo, então na parte de baixo é que eu vou representar os valores positivos. E aí já está pronta a primeira parte, aqui vale 150 e aqui vale 0, tá? Diagrama de momento fletor. Tranquilo? Agora a gente precisa fazer o restante, a gente precisa analisar o segundo trecho, que é o trecho CB. Vamos ver como que vai ficar esse segundo trecho. Eu vou pegar aqui um papelzinho e vamos fazer ele aqui. Eu já desenhei para ficar mais fácil. Então aqui é o apoio A, aqui é o apoio C, e aqui é um ponto entre o C e o B, né? Então, observem aqui, ó. Eu peguei um ponto entre o ponto C e o ponto B. Então, vamos analisar novamente como é que fica a situação nesse caso. Soma das forças na vertical. O que eu tenho aqui na vertical? Bem, a única força que eu estou vendo aqui é o 25. Bem, ficou então 25 para cima, é positivo. Mas se eu tiver apenas essa força para cima, o que vai acontecer? A viga vai sair voando, né? Então, eu sei que vai haver uma força aqui reagindo no sentido contrário, que é o que a gente chama de momento de esforço cortante, tá? Da mesma forma, esse 25 aqui faria a viga girar no sentido horário. Então, tem que haver aqui um momento no sentido anti-horário para que a situação continue equilibrada, tá? E note que o meu x continua sendo medido a partir do início aqui, né? Eu não estou medindo a partir do C, continua sendo medida a partir do apoio A, beleza? Então aqui eu tenho uma cortante para baixo, então 25 menos Q é igual a 0, significa que passando o Q para o outro lado e vai positivo, vai ficar Q igual a 25. Acho que vocês concordam comigo, né? Então a cortante nesse caso também é igual a 25. O que vai dar um pouquinho mais de trabalho é o momento, tá? Porque agora eu vou ter essas distâncias aqui para considerar, né? Aliás, acho que eu esqueci de uma coisa, porque além do 25 para cima, eu tenho mais uma carga de 50 aqui agindo no ponto C, né? Apontando para baixo. Desculpem, esqueci disso. Então eu tenho, vamos consertar aqui. Eu tenho menos 50, né? Porque está apontando para baixo. Vou colocar de azul, para que vocês entendam aqui a correção. Menos 50, mais 25, blá, 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 tá? Então, o 25... Vamos fazer o seguinte aqui, vamos consertar essa conta. Vou deixar aqui menos Q. O 25 era positivo, vem para cá negativo. E o 50, que era negativo, vem positivo. Mais 50, tá?
Então, isso significa o seguinte, que o Q, ou menos Q, é igual a menos 25 mais 50, que é igual a 25 positivo, tá? O que isso significa? Isso significa que se menos Q é 25, então Q é menos 25 kilonewtons, tá? Né? Só multiplicar por menos 1 os dois lados da equação, fica desse jeito aqui. Beleza? Agora sim a gente pode continuar. Desculpem a atrapalhadinha aqui. Então, observe o seguinte. Eu vou calcular o momento em relação ao ponto X. Então, meu eixo de rotação está aqui, ó. Tá certo? Então, vamos ver que forças que estão agindo e produzindo o momento em relação àquele ponto. O 25 está a uma distância x desse cara aqui, tá? Então, eu vou ter... Deixa eu pegar a caneta preta. Eu vou ter aqui 25 que multiplica x, produzindo torque no sentido horário, portanto negativo, menos 25x. Eu tenho 50 a uma distância de quanto? A distância até esse ponto aqui é x menos 6. Ó, então eu vou ter aqui, deixa eu ver, isso aqui vai gerar sentido anti-horário. Então, mais, né? Mais 50 que multiplica essa distância aqui, x menos 6, tá? Não sei se vocês entenderam, mas essa distância aqui é 6 metros e essa aqui é x metros. Então, o que sobrou é o quê? É o x menos o 6, x menos 6, certo? E aqui eu tenho a cortante agindo exatamente no ponto x, então ela não exerce momento nenhum. Então, é Q vezes 0 que dá 0, não preciso colocar. Só que ainda tenho mais esse cara aqui, que é o mx, no sentido anti-horário, portanto positivo. Tudo isso somado tem que dar 0, tá? 25 vezes x é quanto? Bem, 25 vezes x é 25x mesmo. O sinal de menos permanece. 50 vezes x é 50x. E 50 vezes 6, 6 vezes 5 é 30, então dá 300, tem o sinal de menos ali, menos 300. Mais mx igual a 0. Tranquilo? Agora, basta a gente fazer aqui a conta. Ó. Menos 25 mais 50 dá menos 50. Menos 25, aliás. Ó, 50 menos 25 é 25. Positivo, aliás, né? Desculpem. 25 positivo, 25x. 25x menos 300 é igual a m, aliás, mais mx é igual a 0. Tá bem? E aí, como é que fica o restante? Eu vou terminar aqui nessa partezinha aqui. Deixa eu só dar um espaço aqui para a gente continuar a conta. Olha, eu preciso isolar o mx, então vai ficar assim. O mx aqui, ele é positivo. Eu vou passar o restante para o outro lado. Ó. O 300 é negativo, vem para cá mais 300. E o 25 é positivo, vem para cá menos 25x. Tá ok? Quer dizer que no trecho que eu acabei de calcular, que é o trecho entre C e B, o momento vale 300 menos 25x, tá ok? Então, pessoal, para que a gente possa ter uma ideia do que fazer no gráfico no segundo trecho, nós vamos fazer um cálculo aqui, ó. Então, observe que da mesma maneira como eu fiz no trecho AC, né, na primeira parte, onde o momento é 25x, eu vou pegar valores de x e vou substituir aqui para ver como que a função evolui, né? Apesar de eu saber que isso aqui é uma reta decrescente, porque ela é do tipo mx, o m é menos 25 e o b vale 300, tá? Como o m é negativo, a reta é decrescente, mas enfim. Vamos substituir valores aqui para não complicar muito a vida, tá? Então, vou colocar aqui a calculadora, espero que vocês enxerguem o que eu estou fazendo. Mas vamos substituir aqui para x igual a 6, então fica 300 menos 25 vezes 6, tá? Resultado, 150. Para x igual a 7, então vai ficar 300 menos 25 vezes 7, tá? 125. E lá no final da barra, quando x vale 12, vou fazer aqui também, 300 menos 25 vezes 12. A resposta para isso é 0, tá? Quando x vale 12, o momento vale 0, tá ok? Então, isso significa que o momento máximo é 25. 150, aliás, que é quando x vale 6, né? Observe que dá o mesmo resultado aqui em ambos os casos. Então, agora basta eu
voltar aqui para o gráfico e levar isso em consideração na hora de fazer a conta, tá? Até vou deixar os valores aqui da calculadora que fica mais fácil de representar. Então observe o seguinte, para x igual a 6 vale 150, e aí vai diminuindo linearmente para x igual a 12 vale 0. Quer dizer que o gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá? Esse aqui é o gráfico do momento fletor no segundo trecho, tá ok? Então, tá pronto. Eu só esqueci aqui de fazer a cortante no restante, né? Eu fiz a cortante só na primeira parte, mas vamos continuar ela aqui, ó, para a gente finalizar o gráfico. Nesse segundo trecho aqui, nós tínhamos feito a conta, então ficava assim, a cortante vale menos 25 o tempo todo. Quer dizer o quê? Que ela chega aqui nesse ponto e depois desce e vai valer menos 25. Né? Eu tinha feito aqui 25 subindo 1, 2, 3, 4, 5 casinhas, então 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Ela vai ser igual a menos 25 para qualquer valor de x. Eu já vou sintetizar todos esses dados aqui para a gente ver como é que ficam as equações, tá? Mas a conta está terminada e o gráfico também. Então o gráfico do esforço cortante é esse daqui. Ele vai valer menos 25 em todo esse trecho e mais 25 nesse outro trecho ali, tá ok? Então tá pronto, não é tão difícil quanto parece, tá? E vocês vão ver então, vamos sintetizar as equações. Então, como é que vai ficar? Vamos começar aqui primeiro com a cortante. Vamos escrever aqui o esforço cortante. Quanto que ele vale? Bem, então ele vai valer o seguinte, a cortante vale 25 kN, né? Para todo x entre x igual a 0 e 6. Então, é igual a 25 se x estiver entre 0 e 6, né? Então, 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 6. Tranquilo? Se ele for maior do que 6, então vai valer o seguinte. O que vai valer quanto? Vai valer menos 25. Se... Aqui, na verdade, não é menor ou igual, né? É só menor aqui do que 6. Vai valer menos 25 se eu tiver entre 6, menor, aqui não é o igual, desculpe, 6 menor do que x, menor ou igual a 12. Por que não é igual? Porque no x igual a 6, ela não é definida, ó, ela tem vários valores e para o mesmo valor de x. Então, nesse trecho aqui, ela não é função, é um trecho de descontinuidade, tá? Tá certo? Ela não é nem 25 e nem menos 25. Tranquilo? Então, vamos ver agora para o momento fletor. Nós vimos que ele vale entre 0 e 6, ele vale menos 25x. Então, o m de x é igual a menos 25x para x entre 0 e 6. Aqui sim vale aquilo que eu falei, ó, 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 6, tá ok? É válido para esse ponto. Aqui eu não tenho nenhum ponto de descontinuidade, né? Apesar de eu ter um bico aqui, continua contínua a função. E quanto que ela vale no segundo trecho? Ela vale momento igual a 300 positivo, menos 25x. Isso aqui é válido para que intervalo? 6 menor ou igual a x, menor ou igual a 12. Tá ok? Então, essa é a síntese do negócio. Esse foi o nosso primeiro exercício, por isso que ele é mais demorado um pouquinho, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender a explicação, tá bem? Não se preocupem que haverão outros e outros e outros exemplos para a gente fazer, então vai dar tempo de aprender isso, fazer bem feito, tá ok? Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima aula.